Ok. Gente, então o tema de hoje é sobre tomada de decisões. O que que é uma decisão na programação? É um dos elementos que faz com que o seu código permita você ir por um caminho ou outro, né? Se for assim, vou por esse caminho. Se não, vou por outro caminho. Aqui a gente vai usar principalmente o if, né? Que significa se em inglês, né? E o se não. No entanto, existem outras formas, né? Se der tempo lá no final, a gente dá uma olhada também em case, switch case, mas não estou tão preocupado com essa parte do case, né? Porque vocês entendendo a lógica da tomada de decisões, depois, com uma pesquisa rápida, aprendem outras maneiras de fazer a mesma coisa. O importante é o if nesse caso. Eu vou abrir a minha tela, deixa eu compartilhar de novo aqui. Todo mundo vendo meu Delphi aqui? Ah, Sim, sim. tem, né? Ok. Se vocês quiserem deixar o microfone aberto, a gente é pouquinha gente, nem vai atrapalhar o outro, não. Então, eu já iniciei um projeto console, eu quero que vocês façam o mesmo aí também, né? Iniciem um projeto para a gente ir fazendo juntos. E eu apaguei aquele try, né? Como a gente sempre faz. Num primeiro momento, a gente vai colocar um teste bem simples, né? Eu vou colocar aqui. Se, se o quê? Se for verdadeiro, se true. Então, sendo true, eu vou colocar um write-ln e vou escrever aqui verdadeiro. E ainda vou colocar um else. Se não, write-ln false. E depois disso, a gente coloca aqui um readln para ele ficar aguardando a gente pressionar Enter. Simplesinho, né? Vamos executar e ver o que acontece? Verdadeiro. Alguém percebe o que que eu fiz aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Você colocou que vai verificar se ele é verdadeiro, mas o quê? Aí é que tá. Toda verificação, ela é uma verificação booleana, ou seja, de verdadeiro ou falso. O resultado para você entrar num if tem que ser boolean. Nesse caso aqui, eu não passei propriamente uma operação para verificar. Eu já passei o resultado final. Então eu disse que eu quero que seja true, né? Então, se for true, e vai ser, né? Porque eu já passei o resultado, ele vai entrar. Se eu colocasse ao contrário, ó, melhor. Eu posso colocar false, né? Mas aí ia ficar errado. Se for falso, eu vou mentir para que é verdadeiro. Vamos deixar, né? Uma mentirinha aqui, só para ver o que acontece. Ó. Não, não entrou. Olha só, falso. Percebeu? Só que a minha lógica, ela tá ao contrário. Ó. Se for falso, eu vou dizer que é verdadeiro. Entendeu? Mas como é Uhum. falso, ele não entrou aqui. Ele foi no else e entrou no falso. É meio que uma redundância da coisa, mas acabou dando certo. Agora, eu posso fazer, ao invés de falso, colocar not true ou not false, né? Escrevendo a palavra not. Né? Em Delphi, no Object Pascal, a gente usa escrito diretamente not. Se vocês estivessem no Java ou então no C Sharp, por exemplo, né, qualquer coisa baseada em C, ele seria um sinal assim, ó, de exclamação, ao invés da palavra not, ok? Ok. Então, tá lá. Nesse caso também tem outra coisa que eu queria que vocês observassem. Bom, not false. Se uma coisa é not false, não falso, o que que ela é? Verdadeiro. Ela é verdadeira. Mesma coisa se ela não verdadeira, not true. Ela seria falsa, certo? Vamos ver Certo. se ela realmente vai ser verdadeira? Verdadeiro, certo? Uhum. Tá tranquilo até aqui, essa parte? Sim. Ficou confuso alguma coisa? Só porque fica confuso ali a parte da redundância, né? Porque se a gente passa falso, ela cai no else. Se a gente passa true, ela cai no
no if, na verdade, então a gente fica meio que bugado. No Exato. caso, A no única coisa caso o que Node ali, ele só fez o contrário, né? isso, a única coisa que ele deixa claro é se a gente fizer assim, né? Colocar true, Aham, se true, né? Se verdadeiro. Ok. Agora, aqui eu já estou passando a condição final e ela pode ser uma variável também. Posso criar uma variável, vamos colocar a variável aqui antes do begin, né? Fica mais bonitinho. É, condição, vou colocar aqui, né? Condição do tipo boolean. E aqui a gente põe um resultado para ela. Condição recebe. Opa, meu teclado tá. Não, não é o teclado, não, é eu mesmo. Vamos colocar o mesmo true, mas dentro de uma variável. E aqui eu verifico se condição. Então, se for true, como é, né, vai entrar em verdadeiro. Se for falso, vai entrar em falso. Certo? certo. Concordam, né? Vamos só Sim, testar mais uma vez. Verdadeiro. Tá vendo lá? Todo mundo viu? sim. Aham. Sim, sim, sim. Ótimo. Então, pessoal, aqui a gente usou uma variável para identificar se é verdadeiro ou falso. Tem mais uma coisa aqui que eu queria que vocês observassem. Quando eu usei o if, né, eu coloquei um then e logo em seguida executei uma linha. E se eu quisesse executar mais que uma linha aqui, o que que eu faria? Alguém sabe? Você adicionaria o write_ln e colocaria outras questões. Ou só adicionar, se for outra linha só adicionar outro write_ln. Isso não ia dar certo, né? No Delphi, assim como nas outras linguagens também, né, você tem que colocar um delimitador de bloco, alguma coisa que informa que você está iniciando um bloco inteiro que é para ser executado, senão ele só vai executar a primeira linha. Inclusive o else, depois de mais uma linha ali, ele ia ficar perdido, ele não ia mais estar ligado ao if. Aqui no Pascal a gente usa begin para início de bloco e end para o final do bloco, né? Aí eu posso colocar o ponto e vírgula aqui nesse caso, porque é uma linha que está dentro. Eu não vou colocar o ponto e vírgula nesse aqui, porque o Delphi precisa entender que ainda tem um else aqui no final. Tranquilo quanto a isso? Bom, Sim, sim. esse aí me pegou de jeito, porque eu pensava que era só para imitar igual a Chaves que era no C Sharp. Bom, o begin ele é equivalente ao abre-chaves do C Sharp e do Java, né? E o end é Aham, equivalente ao fecha-chaves. Só que aqui no Pascal, esses sinais eles têm outra função. Eles servem para abrir o início de um comentário e o final de um comentário. Então aqui, para trazer o início e o fim, a gente escreve begin mesmo, que significa início, literalmente, e end, que significa fim. Certo? certo. Então, Certo, ó, certo. colocando begin end, aí sim eu posso colocar mais coisa, né? Por exemplo, vamos colocar um write_ln aqui antes desse aqui. Write_ln, início do bloco que verifica a condição verdadeira. Aqui eu posso colocar um begin end também. Se eu não colocar, ele só vai executar essa última linha, essa primeira linha, aliás, né? A única linha que tem ali, né? Mas posso colocar um begin e um end também. Notem que no end final do meu if, eu ponho ponto e vírgula. Antes, como eu não tinha um begin e um end, o ponto e vírgula que estava valendo era o da última linha executada. Certo? Certo. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Início do bloco de verificação verdadeiro. Ele fez as duas linhas, correto? Se, Correto. se eu quisesse fazer de um jeito mais simples, né? Quer ver? Eu vou até apagar aqui nossa variável de condição. Vamos voltar para o jeito de escrever mais simplesinho, que é o que a gente fez antes, né? Vou colocar aqui se true. Eu vou tirar o begin e o end dos dois. E notem uma coisa. Vocês estão vendo que está vermelhinho o else aqui? Um aviso de erro? Sim. Por que Sim. que vocês acham que isso está acontecendo? Porque Quando eu dou como ponto e você não, vírgula.
É, como Exatamente. não tem o begin-end, né? O ponto e vírgula se torna o final, né? Exatamente. Ele entende que aqui acabou o if. Se acabou o if, então o else não tem como ele existir sozinho. Ele precisa ter um if para ele existir. Então, se eu tirar o ponto e vírgula, ele entende que não acabou. A maneira de escrever isso, do jeito que o compilador fosse ler, é, na verdade, escrever na frente, assim, ó. Se true, then. Tudo uma mesma linha. E como eu tenho um else, e o else ainda faz parte desse if, ele também poderia ficar aqui na frente, né? Na verdade, não faz diferença eu colocar na frente ou não, né? Ele executaria da mesma forma. A gente coloca identado, organizado, um embaixo do outro para ficar mais fácil da gente ler. Agora, se eu fosse colocar várias verificações com uma linha só, às vezes colocar na frente pode ficar organizadinho também. Querem ver o que acontece aqui? Funciona da mesma maneira. E se eu mudar aqui para false, vocês vão ver que também funciona da mesma maneira. Olha lá, false. Tranquilo? Sim, Sim. Só que, como a gente vai usar mais informações e a gente quer uma visualização mais agradável, nós vamos manter a indentação, colocar tudo um embaixo do outro assim, né? E, em alguns casos, nós vamos usar também o BegInEnt. Não nesse caso agora ainda. Bom, até aqui a gente aprendeu como funciona o if. E o then, né, que é a condição que vem, né, depois do if. A condição não, a cláusula que determina que a partir dali é o que vai acontecer, né? Se. Nem sempre tem. Por exemplo, quando a gente escreve lá no Java ou no C Sharp, a gente põe entre parênteses o conteúdo do if e não tem then. É só desse jeito que funciona, né? Aqui no Delphi a gente não precisa do parênteses, mas ele tem um then no final. O else não tem then, a não ser que eu colocasse um outro if ligado a esse else. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Então vamos pensar agora nos operadores. Que operadores a gente tem para trabalhar? Os mais, né, usados, né, provavelmente os que a gente vai usar sempre, é o que verifica se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor, maior ou igual e menor ou igual. Todo mundo está familiarizado com essa ideia? sim. Sim. Vocês lembram, lá do ensino médio, quando a gente estudava na matemática os intervalos dos números? E aí tinha um gráfico que o professor fazia assim, ó, com uma bolinha aberta, aí um tracinho assim, um risquinho, e a outra bolinha aberta do outro lado, e um número entre esse e esse. Por exemplo, 3 aqui, 5 aqui. Aí você, quando a bolinha estava aberta, você representava isso 3 menor que 5, né? Um intervalo entre 3 e 5. Lembram disso? Ah, não. E se colocasse a bolinha fechada, era menor ou igual. Aí o 3 entrava. Não lembro não, né? Mas tudo bem. Ixi, isso aí eu lembro não. É uma das coisas na matemática que a gente pensa que nunca vai usar, mas na programação a gente usa o tempo todo. Enfim, vamos falar dos operadores. Eu vou colocar aqui como uma observação, mas eles têm na apostila, tá? Para verificar se uma coisa é igual, eu vou usar só o sinal de igual mesmo. Esse sinal assim, ó. Não é o dois pontos igual que a gente usa para atribuir uma variável. Então, no Pascal, para dois pontos igual é para atribuir, para você jogar alguma coisa para dentro daquela variável. E um igual só, sem os dois pontos, ele significa uma comparação. Eu estou verificando se ele é igual. Então, uma verificação, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, certo? Certo. Tu? Alguém está boiando ainda? Não? Não? Tranquilo? Ok. Isso se eu quiser verificar se é igual. Só um detalhe, já falando um pouquinho lá na frente, se a gente estivesse falando de uma linguagem baseada em C, eles usariam dois sinal de igual para uma comparação, não é? E o sinal de igual sozinho, ele é para atribuição. A diferença é essa só também. Então aqui, né, igual é assim, diferente nas linguagens baseadas em C, seria not igual, seria diferente. Aqui no Delphi, esse not igual não funciona. Eu teria que colocar assim, ó, maior, menor. Ele entende diferente dessa forma. Então, eu tenho maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual.
A gente vai testar isso aqui tudo. Vou colocar ele mais dentadinho aqui para não ficar embaixo do sinal ali. E a gente vai fazer alguns testes com isso, né? Vamos criar uma variávelzinha aqui em cima. Eu acho legal que os operadores ali, né? Eles são iguais a do SQL também. Sim, sim. No Oracle, por exemplo, né? Ele Uhum, usa a mesma forma que o Object Pascal, né? Que o Delphi usa também. Que é, por exemplo, delimitador de string aspas simples, né? Alguns são uhum. diferentes, né? Mas no caso do Oracle é a mesma coisa. Então eu vou criar uma variável idade e vou colocar ela como integer. Aqui embaixo, a gente atribui essa idade, né? Vamos colocar aqui idade recebe, tá recebendo alguma coisa. Vamos colocar aqui 20 anos de idade. E aqui, no nosso if, nós vamos fazer uma coisa diferente. Em vez de eu verificar direto se é falso ou se é verdadeiro, eu vou colocar idade maior que 18. O que que vocês acham que vai aparecer aqui? Verdadeiro. Tá Sim. certo. Perdão. Isso. Eu quis dizer se vocês acham que vai entrar aqui ou não. Ah, vai. Vai. Eu vou colocar dessa forma. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte: se a idade for maior que 18, ele é maior de idade. Se não, ele é menor de idade. Vamos ver o resultado? Maior de idade, porque eu alimentei nossa variável com 20, certo? Mas Certo. e Certo. se? E se eu colocar 18 aqui? O que que vai acontecer? Ele vai cair em menor de idade. Mas ele é menor de idade? Não, é porque você está colocando um operador que ele só é maior, não Só se igual. ele for maior, olha lá. Ele está dizendo que é menor, mas na verdade não é. Mas isso é um erro, certo? De Sim. novo, é aquela ideia de matemática, né? Que eu não vou fazer vocês estudarem matemática agora, mas é a bolinha aberta. Eu deixei a bolinha aberta aqui, né? Eu vou fazer a bolinha ficar fechada, ou seja, eu vou verificar se ele é maior ou igual. Então, nesse caso, quando a gente está escrevendo isso na matemática, a gente só coloca um risquinho abaixo ali, né? Para colocar uma maior igual, né? Aqui a gente não tem como colocar esse risquinho embaixo, a gente põe um sinal de igual na frente. Então, maior ou igual a 18. Vamos ver agora? Agora ele já é maior de idade, certo? Certo. Ok. Então, se não, ele vai ser menor. A gente pode também fazer o seguinte: qual é a sua idade? E ler a idade. E aí, depois de eu ler a idade, eu informo, né, se ele é maior ou menor. Vamos colocar um ln para ele pular uma linha. E aqui a gente escreve assim: você é maior de idade ou você é menor de idade. Hum, Vamos lá? Qual é a sua idade? Vamos colocar aqui que eu tenho 17 anos. Você é menor de idade. Certo? Certo. Certo. Tranquilo até aqui, né, gente? Sim. Ok. Então, alguém tem alguma dúvida quanto ao uso de variável e verificação? Não. Não. Hum. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente? Vamos colocar aqui uma, uma calculadora de notas. Vamos colocar aqui N1, N2 e N3 do tipo double. E aí a gente vai ler essas três notas, né? Vamos colocar assim. Primeira nota. E aí a gente vai ler a N1. Em seguida, a gente vai pedir a segunda nota e ler o N2. E então a terceira.
N3. Agora, vamos criar uma outra variável, que é a média. Essa variável média, eu vou trabalhar com ela aqui no final. Vamos colocar aqui, média vai receber a soma das três, N1 mais N2 mais N3, tudo isso dividido por 3, uma média simples. Certo até aqui? Certo. Certo. De novo, eu vou puxar vocês para matemática básica, tá? Porque são coisinhas que são importantes. Por que que eu coloquei a soma entre parênteses? Porque ele realiza primeiro a soma para depois dividir pelo 3. Se colocar sem o parênteses, ele vai dividir só o N3 por 3. Exatamente. Sem o parênteses, ele ia dividir só o N3 por 3. No entanto, a gente sabe que na matemática, uma equação, você resolve primeiro os parênteses e depois o que está fora dos parênteses. Então, se eu coloco entre parênteses, ele vai somar primeiro para depois dividir por 3. Tranquilo até aqui, né? Tá bem claro para todo mundo isso, né? Sim. Sim, Ok. Então, a lógica da programação, em qualquer linguagem, ela vai sempre respeitar os princípios da matemática, certo? certo. Então, tá ótimo. Aqui eu consegui a média. Então, eu posso fazer uma verificação aqui. Se a média for maior do que 5, né? Então, eu escrevo aprovado. Se não, reprovado. E se eu quiser, por exemplo, dizer que se ele tirou 5, exatamente 5, ele está em cima da média, quase que ele não passa, né? Para dar um puxão de orelha. Eu posso usar mais uma condição aqui dentro. Eu posso colocar um else agregado a um if. É uma condição a mais dentro dessa mesma estrutura de condição. Então, aí se eu vou colocar um else if, eu tenho que colocar novamente outra condição. Se a média for igual a 5. Notem que para eu verificar se ela é igual a 5, ela não pode ter entrado aqui. Se ela for maior do que 5, ela já não vai cair aqui porque já caiu no primeiro. Automaticamente ela vai pular para fora daqui. Agora, como 5 não é maior do que 5, então ele pode ainda cair aqui. A gente vai provocar um erro depois, só para vocês entenderem isso melhor, mas por enquanto vamos só testar com uma mensagem diferente aqui para a gente saber que entrou aqui nesse caso. Opa, sem ponto e vírgula ainda. Passou raspando. E aqui no reprovado, vamos colocar aqui um pontinho aqui também. Meu int não está sumindo daqui, mas ele vai, vocês vão entender. Vai sumir. Ah lá, primeira nota. Vamos supor que a minha primeira nota foi 10. A segunda foi 4. E a terceira, sei lá, 8. Aprovado. Ó, passei. Vamos de novo. Vou colocar tudo 5 agora, para ter certeza que a média vai dar 5. Passou raspando. Entendeu? Sim. Sim, Tranquilo até aqui, né? Obviamente que se eu colocasse uma nota que fosse dar menos, né? Reprovado, ainda deu 5, passou raspando. Errei no meu cálculo. Vamos lá, vamos colocar, sei lá, 6, 4, 3. Aí eu fui reprovado. Certo? certo. Percebem que as estruturas condicionais me permitem mostrar resultados diferentes conforme a situação. Certo? Ficou claro isso? Sim. Sim, E vocês começam a perceber que isso me permite construir um sistema, um programa, onde o resultado pode ser imprevisível conforme o que o usuário entrar? sim, Sim. Aqui eu ainda posso, antes disso aqui, imprimir a média. Seria legal também, né? A gente saber quanto deu. Right, ln, média, opa, faltou as aspas, vírgula, aí a gente coloca aqui média. Dois pontos. Eu vou colocar zero, porque quando eu coloco tamanho zero, ele não vai alinhar direito. Aí não precisa, porque é só um valor. E vamos colocar aqui com duas casas decimais.
Né? Não quer dizer que fica tamanho zero, ele só não mostra. 863. Média 5,67. Aprovado. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Sim. Vou seguir meu roteiro aqui, para não pular nada. A gente falou sobre if, maior ou igual, ok. Ah, tá. Uma coisa importante também, que pode ser bastante útil em alguns casos, são os operadores lógicos. Deixa eu dar um enter aqui para a gente voltar. AND e OR, onde eu verifico e ou, certo? Certo. Sim. Ok, então vamos lá. AND e OR. Isso serve para a gente verificar outras coisas. Por exemplo, eu posso colocar aqui, se média, por exemplo, maior que 5, aí nesse caso eu vou colocar entre parênteses, para evitar que o compilador se confunda e também o usuário que está lendo, né? Se for maior que 5 e média for menor do que 6, né? Ou seja, estiver entre 5 e 6, então eu vou colocar aqui, né? Maior que 5, menor que 6. Eu vou colocar o passou raspando bem aqui. Passou raspando. Se não, né? E a média, por acaso, for menor do que 5, aqui, perdão, aqui vamos colocar maior ou igual e menor ou igual. Se for menor do que 5, reprovado. Se não, sobrou só o aprovado. Certo? Certo. 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 Então, primeira nota, vamos colocar aqui 5, 6, 5 de novo. Passou raspando, porque deu 5,33. Entendeu? Sim. Sim. Vamos fazer uma coisa que dê ou mais ou menos. Vamos colocar aqui 10, 8, 9. Média 9, aprovado. Não passou raspando. Entenderam por quê? Porque ele não entrou aqui. Uma situação que eu falei para vocês que a gente ia tentar provocar um erro é quando a gente escreve uma coisa que não faz sentido. Esse aqui então ficou correto, eu vou deixar comentado para depois a gente abrir ele. E vamos escrever de uma outra forma, agora para provocar um erro lógico. Vamos verificar aqui. Se a média for maior do que 6, então eu vou escrever passou com nota maior que 6. Opa, sem o ponto e vírgula. Um else if, né? Média maior que 8. Aí agora eu vou escrever write ln passou, opa, passou com nota muito boa. Else write ln reprovou. Tranquilo, pessoal? Sim. Vocês Sim. acham Sim. Certo. que está certo? Sim. Acham que está certo? Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui nota 9, nota 10 e nota 9 de novo. Isso aqui vai dar mais do que 6, certo? Certo. Sim. Passou, certo? Certo. Certo. Vai dar mais do que 8 também, certo? Certo. Certo. Então vai dizer que ele passou com uma nota muito boa, não é isso? Não. Não. Vai ou não? Não. Não? Por quê?
Porque você colocou a mesma cláusula do primeiro como o mesmo do segundo. Então ele vai ter tipo duas respostas para a mesma situação. Não é bem essa a resposta que eu esperava. Mas vamos lá, vamos ver o resultado. Passou com nota maior do que 6. Não me deu a mensagem que passou com uma nota muito boa. A questão é o seguinte: eu escrevi na frente, só para vocês verem que é possível também, né? Igual a gente tinha feito antes, mas é o mesmo que eu fazer isso aqui, colocar embaixo, que é muito semelhante ao que a gente tinha feito ali, né? O que acontece aqui, nessa condição? Ele está verificando se média maior que 6, então ele já vai entrar aqui. Se a média deu 9 e pouco, como foi o nosso caso, ela é maior que 6. Então ela já entrou aqui. Se ela já entrou aqui, o meu if acabou aqui. Ele não vai fazer essas outras linhas mais. Percebe? Sim, Sim. Se isso aqui funcionasse da maneira correta, eu teria que fazer o contrário. Eu teria que colocar esse aqui como sendo a primeira das condições, lá em cima. Por quê? Porque daí primeiro eu verifico se ele é maior que 8. Quando ele é menor do que 8, aí sim, né? Aí eu posso colocar um else if aqui, né? Aí sim ele verifica, né? A segunda, a condição que deveria ser antes, né? Se não, ele reprovou. Nenhuma das condições ele reprovou. Ou seja, nesse caso aqui ele vai reprovar com 6 ou menos, tá? Nesse exemplo. Perceberam a diferença? Agora, sim, Sim. a média é 9, ok? É maior que 8, então ele passou com uma nota muito boa. A média é menor do que 8 ou até 8, né? Aí ele não entrou nesse primeiro. Aí ele verifica, é o if, ainda é maior que 6? É, 8 é maior que 6, né? Então ele vai entrar aqui, passou com nota maior que 6. Se não, ou seja, se não for maior que 6, aí ele reprovou. Percebe? Agora vai funcionar aquilo que a gente queria. Então a ordem, nesse caso, afeta, tá? Então vamos lá, 9, 10, 8. Média 9. Passou com nota muito boa. Viu que agora entrou? sim. Mas se também daquela primeira forma que tivesse lá, se eu também tivesse usado o end, né? Colocado menor que 8, também ele cairia na segunda, né? Poderia ser colocado. End maior que, né? Dá para fazer essas Uhum. coisas. Uhum. Não, um exemplo, só um exemplo assim, que eu tô falando aqui, pra gente forçar que ele caia no segundo, né? A gente poderia utilizar o end, mas o certo seria colocar do maior para o menor mesmo. Ah, sim, sim. É a ordem mais bonitinha. Na programação, se a gente escreve alguma coisa desnecessária, eu estou enchendo o meu código com uma coisa mais difícil de ler. Então, é melhor a gente escrever menos e ter o mesmo resultado. Então, se eu consigo escrever Uhum. menos e ter o mesmo resultado, é melhor que eu opte por essa opção, por esse caminho. Certinho? Certinho? Certinho. Dúvidas até aqui? Não. Não. Então tá ótimo. Por hoje o assunto era esse, né? Existe uma outra forma de se lidar, né, com condições, né, que é o case, né? Mas eu vou deixar o case para vocês estudarem sozinhos depois, não vai dar tempo hoje. E aí, ele é basicamente um else if, só que um jeito mais simples de escrever, né? Se a gente coloca case, e aí o número tal, tal resultado, número tal, tal resultado. Então você vai fazendo uma forma de lista. Mas o resultado é o mesmo que se a gente ficasse fazendo else if ali, colocando vários else if. Isso também a gente vai usar a partir da próxima aula, combinando com laços de repetição. Eu vou encerrar essa, falta 5 minutos, né? Vou encerrar essa. E aí me digam vocês, né? Como é que tá o tempo de vocês para hoje, o planejamento? Vocês querem estudar um pouco mais hoje ainda, ou preferem deixar para a gente continuar na semana que vem e aproveitarem o dia para fazerem os exercícios, quem não fez os de ontem, ou de repente fazer os de hoje? Vou deixar por conta de vocês a escolha desse caminho aí. Hoje eu tô acompanhando, né? Porque eu não tô em casa. Então vamos fazer o seguinte, já que você está só acompanhando, não está em casa, e o Leonardo também não pegou, mas ele fez depois, né? Isso foi muito bom também, conseguiu acompanhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar então por hoje até aqui. Qualquer um que quiser me perguntar alguma coisa, pode me mandar mensagem, a gente vai conversando. E aí fica marcado então para domingo que vem a gente começar a parte de laços de repetição. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fechou. Valeu. Bons estudos. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.